Com mais de 2,9 trilhões de reais em ativos totais, 96,2 mil funcionários e presença em 18 países, o Itaú Unibanco é o maior banco da América Latina. Mas você sabia que essa história começou há 100 anos em uma pequena loja de secos e molhados em Poços de Caldas, Minas Gerais? Conheça agora a trajetória centenária do Itaú Unibanco. Foi em 27 de setembro de 1924 que um armazém em Poços de Caldas, em Minas Gerais, famoso na região pela cordialidade de seu atendimento, recebeu autorização do governo federal para funcionar como seção bancária. Significava, na prática, que aquele estabelecimento passaria a representar oficialmente grandes bancos privados e o Banco do Brasil na cidade, destino muito procurado pelas elites na época. O armazém chamava-se Casa Moreira Salles e era o embrião do que mais tarde se tornaria o Unibanco. Fundada em 1919 por João Moreira Salles, a Casa Moreira Salles vendia de tudo: armarinhos, tecidos, ferragens, bebidas, comestíveis, sapatos e roupas. Além disso, João Moreira Salles também prestava informalmente alguns serviços financeiros a seus clientes. Por exemplo, se um produtor de café o procurasse, sem dinheiro em caixa, mas precisando comprar uma máquina agrícola ou outro insumo qualquer, ele faria a venda e receberia o pagamento quando a safra fosse colhida, acrescido de juros. Essa e outras operações viabilizavam a produção naquela época. Assim, logo surgiram as seções bancárias, absolutamente necessárias no interior do país. Meu pai era um pequeno comerciante na cidade de Cambuí. E à medida que os negócios dele iam aumentando, ele tinha que usar o crédito, que ele sempre utilizou com prudência, mas também correndo riscos. Ele sempre foi um homem de correr riscos. Eu também sempre fui. Alguns anos depois, mais precisamente em 1931, a Casa Moreira Salles recebeu autorização para funcionar como uma casa bancária. Uma casa bancária era um estabelecimento num patamar superior ao da seção bancária. A seção era um departamento de uma loja comercial, dependendo sempre dos bancos dos quais era correspondente. A casa bancária ainda não era um banco, mas já era uma instituição financeira em si e não um apêndice de outro negócio. Nessa época, João Moreira Salles começou a passar aos poucos a administração da casa bancária para seu filho, Walter Moreira Salles. Dessa forma, João pôde dar toda a sua atenção ao café, que era outro importante ramo de negócios da família e sua grande paixão. Procurava ser caixa, procurava varrer a casa, sempre procurei trabalhar, às vezes, nem sempre com muita boa vontade, mas sempre aprendi a trabalhar desde os primeiros anos de adolescência. Em 1933, quando eu já era maior de idade, ele me aceitou como sócio. Com a chegada da década de 40, Walter Moreira Salles estava convicto de que a casa bancária só poderia crescer caso se juntasse a outros empreendimentos similares da região. Crescer seria absolutamente necessário, uma questão de sobrevivência para que uma instituição financeira pudesse corresponder aos desafios que a antevia. Além disso, havia o sonho de um dia criar um banco forte, com poder real de contribuir para o progresso brasileiro. Walter, primeiramente, tentou associar-se ao Banco de Alfenas, mas o Banco da Lavoura, de Minas Gerais, antecipou-se e fechou o negócio antes. Depois, procurou, também sem êxito, juntar-se ao Banco Santarritense, de Santa Rita do Sapucaí. Até que, finalmente, chegou à Casa Bancária de Botelhos, dirigida por Pedro de Perna. Na conversa, ressaltou que suas especialidades eram as mesmas, assim como as bases geográficas de suas operações. Além disso, por coincidência, na ocasião desse primeiro contato, Pedro de Perna possuiu uma informação importante. Os donos de outra instituição financeira do sul de Minas, o Banco Machadense, procuravam empreendedores interessados em assumir o negócio. Com isso, em 1940, aconteceu a fusão entre o Banco Machadense, a Casa Bancária de Botelhos e a Casa Bancária Moreira Salles. Nascia assim o Banco Moreira Salles, que recebeu no dia 15 de julho de 1940 a carta patente número 2309 e tinha João Moreira Salles como principal acionista e presidente do Conselho de Administração. O crescimento foi acelerado.
Em 1941, o Banco Moreira Salles abriu sua primeira agência no Rio de Janeiro, a então capital da República. No ano seguinte, o banco chegou a São Paulo, que na época possuía 1,3 milhão de habitantes, sendo uma das cidades que mais cresciam no Brasil, e logo passou a centralizar os negócios do Banco Moreira Salles. Em 1943, foi a vez de Santos, que possuía o maior porto de café do mundo, receber uma filial do banco. Em 5 anos de operação, o Banco Moreira Salles contava com 34 instalações, entre a matriz, sucursais e agências, e chegaria no final de 1950 com 63. A partir da década de 50, Walter Moreira Salles construiu uma carreira de sucesso no setor público, que incluiu servir 2 vezes como embaixador do Brasil nos Estados Unidos e ser ministro da Fazenda no início da década de 60. Pedro de Perna, sócio e braço direito dos Moreira Salles, ficou no comando da operação do banco, enquanto Walter se dedicava à sua carreira pública. Walter retornou ao banco em 1964 e novamente liderou um período de grande expansão. Em 1967, quando o Banco Agrícola Mercantil enfrentou dificuldades, o Banco Moreira Salles se apresentou como interessado em incorporar o negócio. O Banco Agrícola Mercantil, que depois passou a se chamar Agrimer, era um dos maiores bancos do país, com 102 agências no estado do Rio Grande do Sul e 3 em Santa Catarina, com ramificações também no Paraná, São Paulo e no então estado da Guanabara. Em maio daquele ano, em 1967, ocorreu a fusão entre os 2 bancos. Na dúvida de qual nome seria utilizado na nova instituição financeira, se seria o da família Moreira Salles ou Agrimer, Walter Moreira Salles, com toda a sua diplomacia, sugeriu o nome União de Bancos Brasileiros, ou UBB. Naquela época, o banco tinha mais de 8.500 funcionários, 333 agências, a maior rede no Brasil na época, distribuídas por 9 estados e o Distrito Federal, e mais de 1 milhão de contas. Como um dos principais responsáveis pela renegociação da dívida externa do Brasil, Walter desenvolveu laços estreitos com a comunidade financeira internacional, trazendo de volta ideias inovadoras e uma perspectiva de negócios global para o Brasil durante um período de rápido crescimento econômico no país. Em 1975, pesquisas apontaram que o nome União de Bancos Brasileiros não gerava identificação junto ao público. A preocupação era que isso poderia diminuir a competitividade do banco em um período de grandes definições no mercado financeiro. Era necessário buscar um nome mais marcante, de fácil visualização, que servisse à criação de uma logo forte em tempos de estratégias mais agressivas de comunicação de massa. Procurava-se então um nome com uma palavra única, nem muito extenso, nem curto demais, sem a possibilidade de prestar outras interpretações, e que pudesse ser adotada por todas as empresas e os diferentes produtos do grupo, identificando-os imediatamente com a instituição. Sendo assim, o grupo financeiro, composto por 15 empresas cujas atividades incluíam um banco de varejo, de investimento, cartões de crédito, leasing, corretagem e seguros, foi finalmente renomeado Unibanco. Com a nova marca, o banco continuou crescendo ao longo dos anos 80, principalmente por meio de uma série de aquisições. Em 1989, o Unibanco se tornou um banco múltiplo. Assim, sob o guarda-chuva do Banco Comercial, encontravam-se o Banco de Investimentos, a Financeira e a Sociedade de Crédito Imobiliário, todas como departamentos da instituição. Como operações independentes, havia o Unibanco Leasing, a Unibanco Corretora de Valores e a Unibanco Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários. Em 1993, o Unibanco era um gigante que contava com mais de 19 mil funcionários, 696 pontos de atendimento no país e 7,9 bilhões de dólares em ativos. 2 anos depois, quando o Plano Real deixou diversos bancos mal administrados expostos, o Unibanco adquiriu uma seleção de ativos e passivos do Banco Nacional após a intervenção do Banco Central. A aquisição do Banco Nacional elevou a escala do Unibanco a um novo nível, particularmente no setor de banco de varejo e cartões de crédito. Em 2004, Pedro Moreira Salles, filho de Walter Moreira Salles, que faleceu em 2001, foi nomeado CEO do Unibanco. Sob o comando de Pedro, o Unibanco seguiu sua trajetória de crescimento, reforçando a posição do banco como uma das principais instituições financeiras do país. Em setembro de 2008, o Unibanco tinha 28.490 funcionários, 970 agências e 92,3 bilhões de dólares em ativos totais, sendo considerado o 6º maior banco do país e o 4º maior banco do setor privado. E então foi anunciada a operação que pegou todo o mercado de surpresa.
A história do Banco Itaú começa cerca de 2 décadas depois da entrada oficial dos Moreira Salles na atividade bancária em Poços de Caldas. Na verdade, nessa época, o banco ainda nem se chamava Itaú, e sim Banco Central de Crédito. Ele foi fundado por Alfredo Egídio de Souza Aranha e seu sócio, Aloísio Ramalho Foz, em 1943. Porém, por conta de alterações do sistema bancário, o Banco Central de Crédito só começou a funcionar no dia 2 de janeiro de 1945, em São Paulo. Em 1952, a pedido do governo federal, que estava constituindo o Banco Central do Brasil, a instituição teve que trocar de nome e passou a se chamar Banco Federal de Crédito. Mas isso não impediu seu crescimento. No final dos anos 50, mais precisamente em 1959, Alfredo Egídio deixou o comando do banco e nomeou seu sobrinho, o engenheiro Olavo Egídio Setúbal, para ser o diretor-geral. Ele também nomeou seu genro, Eudoro Vilela, para ser presidente do Banco Federal de Crédito. Nos anos que se seguiram, Olavo e Eudoro formaram uma dupla que entraria para a história do banco. Após as diversas mudanças promovidas por Olavo e Eudoro na gestão do banco, o passo seguinte foi crescer a operação. Porém, como ainda não tinha um capital suficiente para comprar outros bancos, a única alternativa que restou foi fazer uma fusão. Em 1964, depois de muita análise, Eudoro e Olavo finalmente encontraram o que lhes pareceu a instituição ideal. E lendo a revista bancária, identificamos o Banco Itaú como um parceiro viável. Tinha o nosso tamanho um pouco maior, tinha uma administração também antiquada, tinha uma diretoria já bastante idosa. Com isso, iniciamos uma negociação. Em 1º de janeiro de 1965, nascia o Banco Federal Itaú. Negociando o nome, procurando os amigos e todos verificando que não tinham escala para a modernização que a hora se iniciava no Brasil, nos permitiu negociar com o Banco Sul-Americano, nasceu o Banco Federal Itaú Sul-Americano. Posteriormente, com o Banco da América, criamos o Banco Itaú América. A operação com o Banco da América marcou o fim do período de fusões. Agora, o Banco Itaú América entraria em uma nova fase, a de aquisições. Em 1973, o banco incorporou o Banco Aliança e o Banco Português do Brasil. No ano seguinte, foi a vez do Banco União Comercial, o BUC, ser adquirido. O processo de incorporação do Banco União Comercial foi realizado em 4 meses. Em dezembro de 1974, o BUC, que era do tamanho do Itaú América, foi contabilmente incorporado. Essa foi a grande aquisição, que dobrou o tamanho do banco e nos jogou no pelotão da frente do sistema bancário da época. Com isso, nós tínhamos atingido uma dimensão muito significativa no cenário bancário do Brasil de então. Ainda em dezembro de 74, Olavo Setúbal foi convidado para ser prefeito de São Paulo, passando a diretoria do banco para José Carlos Moraes Abreu. Em 1975, ano em que Olavo deixou o comando da operação, o Banco Itaú América passou a se chamar apenas Banco Itaú. Além disso, naquele ano também foi criada a Itaúsa, uma holding para concentrar as empresas do grupo, que além do Banco Itaú, possuía o controle da Deca e da Duratex. Após 5 anos como prefeito da maior cidade da América do Sul, Olavo Setúbal voltou ao comando do banco, dessa vez, porém, como presidente do Conselho de Administração. Depois de anos de consolidação, com uma série de fusões e aquisições ao longo dos anos 60 e 70, o Itaú entrou nos anos 80 focado na modernização da sua operação, com investimentos pesados em tecnologia. Voltei para o Banco Itaú em 1980. E aí começamos a grande revolução da informática, construindo o Centro Técnico Operacional, um volume enorme de computadores, equipamento de eletrônica, de comunicações, foi comprado para o banco. Ele se tornou aquilo que posteriormente chamamos o Banco Eletrônico.
Já no fim da década de 70, em 1979, o banco fundou a Itautec, uma fabricante de equipamentos de informática, automação comercial e automação bancária. Em 1980, inaugurava-se o Centro Técnico Operacional do Itaú, na região do Cambuci, zona central de São Paulo. Ocupando uma área de aproximadamente 55 mil metros quadrados, com 10 andares, esse era o coração do sistema operacional automatizado do banco. Ali ficavam servidores, robôs e salas-cofre. A Itautec introduziu avanços consecutivos na área. Em 1981, o sistema online foi implantado na agência central. Em 1982, o Itaúfone e em 1983, o banco eletrônico. Em 1988, o Itaú passou a funcionar como banco múltiplo, começando a operar as carteiras de banco comercial, investimentos, crédito ao consumidor e crédito imobiliário. Agora, o banco estava ainda mais fortalecido para enfrentar as turbulências econômicas que marcariam os anos 90. Em 1994, uma nova fase se inicia no Itaú, com Roberto Setúbal se tornando o novo diretor-presidente da instituição. Formado em engenharia de produção na Politécnica da USP, assim como seu pai, Olavo Setúbal, Roberto também estudou em Stanford e chegou a trabalhar 2 anos no Citibank, em Nova York, antes de atuar no banco da sua família. Ele passou por várias áreas do banco, até que, em 1994, foi nomeado presidente do Itaú, quando investiu pesado na área comercial. Em 1995, o Itaú comprou o Banco Francês e Brasileiro e, em 1998, o Banco del Buenaire, que se incorporava ao Itaú Argentina. Com a compra do Banco Francês e Brasileiro, o Itaú herdou a marca Personnalité, que aperfeiçoou a segmentação iniciada em 1970, inovando no atendimento individualizado ao cliente. Em 2002, é realizada mais uma operação de peso. A compra de 95% do capital do banco BBA Creditanstalt por 3,3 bilhões de reais, e que deu origem ao Itaú BBA, o maior banco de atacado do país. Agora, mais do que nunca, o Itaú havia se tornado uma fortaleza financeira que cresceria ainda mais nos anos seguintes. Mas o cenário competitivo estava mudando e o Itaú sabia que não podia ficar parado. Até que foi anunciada a fusão que mudaria para sempre o setor bancário brasileiro. No início dos anos 2000, com o setor financeiro se tornando cada vez mais globalizado, tanto o Itaú quanto o Unibanco começaram a explorar alternativas estratégicas para fortalecer suas posições no mercado. O Itaú estava em pleno crescimento, investindo fortemente em tecnologia e expandindo sua atuação no mercado internacional. O banco havia se posicionado como uma instituição moderna com foco em inovação e excelência no atendimento ao cliente. Campanhas publicitárias bem-sucedidas e uma forte presença digital reforçaram sua marca, atraindo uma clientela sofisticada e consolidando sua liderança no setor bancário brasileiro. Além disso, o Itaú vinha executando uma estratégia de aquisições que o ajudou a ampliar sua base de clientes e diversificar suas operações. Com uma gestão sólida e uma visão clara de crescimento, o banco estava preparado para enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais competitivo e globalizado. Por sua vez, o Unibanco se destacava por uma ampla rede de agências e forte presença no mercado de seguros. O Unibanco tinha um foco claro no atendimento ao varejo e buscava continuamente expandir sua base de clientes por meio de crescimento orgânico e parcerias estratégicas. Apesar de ser menor que o Itaú em termos de ativos, o Unibanco tinha uma posição consolidada no mercado e era uma marca respeitada, com sólida reputação de inovação no setor de seguros e serviços financeiros. Como o Itaú, o Unibanco também estava atento às mudanças no ambiente global, reconhecendo a necessidade de escala e eficiência para competir em um mercado cada vez mais interconectado e exigente. As primeiras conversas entre Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles ocorreram de forma informal, durante encontros em eventos do setor bancário em que trocavam ideias sobre o mercado e seus desafios. Roberto e Pedro sempre tiveram uma relação de respeito mútuo. Ambos eram descendentes de famílias que haviam construído grandes legados empresariais e entendiam que, para continuar crescendo, era preciso mais do que apenas competir. Era fundamental buscar a colaboração. Além disso, o Itaú e o Unibanco já tinham uma parceria desde a década de 1970 na Credicar, o que aprofundou a relação entre as duas famílias. Aos poucos, essas discussões evoluíram até que a ideia de formar uma fusão começou a tomar forma. No nosso primeiro encontro, no tal do jantar, já escolado por conversas anteriores, eu disse a ele, olha, tem 3 coisas que em geral impedem um negócio desse acontecer. Um é nome, outra é controle, né? E outra é quem é CEO e quem é chairman.
Então vamos resolver esses 3 assuntos. Acho que o nome tem que ser Itaú Unibanco, né? O CEO tem que ser você toca um banco maior, né? E a questão do controle, ou é meio a meio ou não tem. Se a gente passar por essas 3, o resto, e passou pelas 3. Então, o primeiro jantar resolveu todos os assuntos. A decisão de unir forças não foi precipitada. Foram meses de reuniões discretas, longe dos holofotes da imprensa e do mercado. Mais do que uma simples união de ativos, a fusão representava a criação de uma nova identidade corporativa. Para isso, Setúbal e Moreira Salles precisavam alinhar visões e estratégias, garantindo que a nova identidade mantivesse os valores e a integridade que fizeram do Itaú e do Unibanco referências no setor bancário. E é interessante que as pessoas ficam imaginando que a gente ficava falando de números, disso, daquilo, quem que vai fazer isso. Não tinha nada disso. Era muito mais reuniões de se conhecer, de entender se os sonhos eram os mesmos, tá? Outro fator crucial que influenciou a decisão da fusão foi a crise financeira global de 2008. A crise expôs as fragilidades dos mercados financeiros e acelerou o movimento de consolidação bancária em todo o mundo. Em um ambiente de incerteza e volatilidade, a necessidade de solidez financeira e de uma base de capital robusta se tornou ainda mais evidente. A fusão entre Itaú e Unibanco foi vista como uma maneira de fortalecer as duas instituições, criando um banco com recursos suficientes para enfrentar as adversidades econômicas e aproveitar as oportunidades de crescimento em um mercado global em transformação. E foi nesse cenário conturbado nos mercados financeiros que um gesto de Olavo Setúbal facilitou a conclusão da negociação. Ele chegou um dia para mim e falou, olha, ele via que estava tudo indo bem e tal, mas eu quero contribuir para isso. Eu acho que a melhor forma de eu contribuir é eu ceder, que nunca tinha sido pleiteado, ceder o cargo de presidente do Conselho do Banco para o Pedro. E o Pedro nunca tinha pleiteado isso, né? E ele falou, e eu acho que eu não tenho que estar no banco, porque esse vai ser um banco que vocês vão construir, vocês vão definir, eu acho que eu não vou só atrapalhar estando ali, né? Então, vou dizer, o sinal de apoio desses é fantástico, né? O Pedro ficou muito impressionado, eu lembro, quando eu falei isso para ele e tal, não sei o que, ele ficou assim... Então, o próprio Olavo fez o gesto do lado dele para fazer com que a operação caminhasse. E assim, no segundo semestre de 2008, depois de inúmeras reuniões, discussões e ajustes, Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles chegaram a um acordo. A fusão seria anunciada ao mercado em novembro daquele ano. O momento era crítico. O mundo estava mergulhado na crise financeira de 2008 e o Brasil precisava de um sinal de força e estabilidade. A fusão entre Itaú e Unibanco não poderia ter vindo em melhor hora. Assim, os detalhes finais foram acertados e a notícia foi cuidadosamente preparada para ser divulgada. Setúbal e Moreira Salles sabiam que o anúncio da fusão causaria um grande impacto, mas também estavam confiantes de que criariam algo que entraria para a história. E assim, no dia 3 de novembro de 2008, o mundo testemunhou o nascimento do maior banco da América Latina, com mais de 575 bilhões de reais em ativos totais. Não há compra de nada, isso aqui é uma operação, uma reorganização societária com incorporação sucessiva de ações. Então não tem empresas desaparecendo. No fundo é uma troca de ações, quer dizer, os acionistas de uma empresa estão trocando ações pela outra empresa, de tal forma que a gente fica com uma única ação, uma única empresa nesse processo de fusão. O que começou como conversas informais entre os dois líderes visionários se tornou uma das maiores fusões bancárias da história, demonstrando que, em tempos de crise, a união e a visão de futuro são as maiores forças que um líder pode ter. Os anos que se seguiram à fusão histórica entre Itaú e Unibanco foram marcados por um período de consolidação, crescimento estratégico e grandes transformações internas e externas. A integração das duas instituições trouxe uma série de desafios, desde a unificação das culturas corporativas até a adaptação ao rápido avanço digital e concorrencial no setor financeiro. Superados os desafios iniciais, o Itaú Unibanco emergiu como uma instituição ainda mais forte. 6 meses após a aprovação da fusão pelo Banco Central, o Itaú Unibanco iniciou uma das mais importantes etapas do seu processo de integração. A rede de agências recebeu uma padronização do modelo de operação e passou a ser identificada com a marca Itaú.
Essa etapa durou pouco menos de 2 anos. No total, mais de 1.200 agências e pontos de atendimento do Unibanco foram migrados, criando uma rede de quase 5.000 unidades em todo o país, todas agora com a marca Itaú. Internamente, mudanças importantes também estavam em curso. Foram criados grupos de trabalho para adequar as políticas direcionadas aos colaboradores, como remuneração, plano de saúde, retenção de pessoas e contratação de novos talentos. Enquanto consolidava as operações internas, o Itaú Unibanco também buscava expandir suas áreas de atuação. No segundo semestre de 2009, em 24 de agosto, 9 meses após a fusão, o Itaú Unibanco anunciava parceria com a Porto Seguro nas áreas de seguros residenciais e de automóveis, que continua até hoje. A nova empresa, a Itaú Unibanco Seguros de Automóvel e Residência, surgia com a liderança absoluta de mercado nesses dois ramos. O casamento era perfeito. O Itaú Unibanco ligava a ser uma das mais importantes seguradoras do país, enquanto a Porto Seguro passava a contar com a exclusividade para a oferta e distribuição de seus produtos, com a ampla rede de agências e demais canais do Itaú Unibanco. Além de integrar suas operações e executar aquisições estratégicas, o Itaú Unibanco também começou a se posicionar para o futuro. De 2009 a 2013, o banco se adaptou a uma nova realidade digital. O início dessa década foi marcado pelo crescimento exponencial do uso da internet e pelo aumento das demandas dos clientes por soluções bancárias mais rápidas e acessíveis. O Itaú Unibanco investiu pesado em tecnologia, lançando e aprimorando suas plataformas de internet banking e aplicativos para celular, criando o que viria a ser uma das suas principais vantagens competitivas: a digitalização dos serviços financeiros. O banco também ampliava a visibilidade para além das suas atividades de negócios, se consolidando como o maior investidor social privado do Brasil, apoiando e mantendo iniciativas voltadas para a educação, cultura, esporte e mobilidade urbana. Símbolo desse protagonismo, a doação de mais de R$1 bilhão em 2020 para o combate à pandemia da Covid-19, que foi amplamente divulgado pela mídia e puxou um movimento sem precedentes no Brasil entre empresas de diferentes setores. Essa foi a maior doação de uma organização privada para uma única causa social. Em 2012, as bikes laranjinhas começavam a circular pelos principais centros urbanos. No ano seguinte, em 2013, surgiu o Itaú Mulher Empreendedora, programa que impulsiona o crescimento de empresas lideradas por mulheres. Além dos investimentos em tecnologia e digitalização, o Itaú Unibanco também direcionou recursos significativos para comunicação e marketing, o que consolidou sua posição como a marca mais valiosa do Brasil. A presença consistente em grandes eventos, como o patrocínio ao Rock in Rio e ações voltadas para causas sociais e culturais, ajudou a fortalecer o relacionamento com o público e a expandir o reconhecimento da marca em escala nacional e internacional. Mas os anos que se seguiram foram turbulentos para a economia brasileira, com o país enfrentando uma recessão profunda entre 2014 e 2016. Durante esse período, o Itaú Unibanco adotou uma estratégia para enfrentar a crise. O banco focou em uma gestão rigorosa de riscos, ampliando suas provisões para a inadimplência, que cresceu significativamente no Brasil com o aumento do desemprego e a queda no poder de compra das pessoas. O Itaú Unibanco intensificou suas operações em segmentos menos impactados, como seguros e as maquininhas de cartão da rede. Adquirida pelo banco em 2012, além de manter um controle rígido de custos operacionais. Essas medidas posicionaram o banco para sair da crise mais forte e preparado para os desafios futuros, mantendo sua liderança no setor bancário, mesmo em um ambiente de instabilidade. Ainda assim, o Itaú Unibanco continua investindo em seu crescimento, firmando diversas parcerias e aquisições ao longo dos anos, estratégia que perdura até hoje. Em 2017, o Itaú Unibanco incorporou as operações do varejo do Citibank no Brasil e, em 2022, comprou uma participação de 35% na Avenue, uma corretora digital voltada para oferecer aos brasileiros acesso direto ao mercado financeiro dos Estados Unidos, complementando a oferta de produtos e serviços do banco. As operações de atacado, impulsionadas pela aquisição do BBA Credit Sunstout em 2002, como contamos no segundo episódio dessa série, seguiram sua rota de rápido e consistente crescimento. Hoje, o Itaú BBA é o maior banco de atacado do país, líder em diferentes linhas de negócios e um dos principais players no segmento agro. Estas e outras operações recentes deixam clara a contínua vocação de crescimento do Itaú Unibanco, de forma orgânica ou por meio de parcerias e aquisições.
Desde sua fundação, em 1924, com uma pequena casa comercial em Poços de Caldas, o Itaú Unibanco acompanhou de perto as transformações do país, navegando por tempos de instabilidade política e econômica, hiperinflação, mudanças na legislação financeira e crises globais. Em cada uma dessas fases, o Itaú Unibanco não apenas sobreviveu, mas se reinventou, sempre trabalhando para atender seus clientes e contribuir para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Nos anos 50, o banco expandiu sua presença, impulsionado pelo crescimento industrial do país. Nas décadas seguintes, enfrentou a volatilidade econômica com uma gestão disciplinada e focada em eficiência. Mesmo nos momentos mais turbulentos, o Itaú Unibanco soube se ajustar. Apostou na digitalização, modernizou seus processos e manteve a postura de inovação contínua, sempre um passo à frente das mudanças do mercado financeiro. Por meio de aquisições estratégicas, uma cultura sólida e uma forte agenda de sustentabilidade, o banco continua moldando o futuro. Olhando para os próximos 100 anos, o Itaú Unibanco está preparado para um cenário cada vez mais global e digital. E se a história centenária do Itaú Unibanco nos ensina algo, é que a sua capacidade de adaptação e crescimento permanece inabalável. O que nos leva a crer que o futuro ainda reserva muitos capítulos de sucesso para essa instituição que, geração após geração, se mantém firme como referência no mercado, ao lado dos clientes e do país.